Bom, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando agora o primeiro NúcleoCast desse ano de 2025. É um projeto novo que nós da Núcleo de Empreendedores estamos começando. E para começar com chave de ouro já, não vai ser terminando com chave de ouro, dessa vez é já pelo começo. Trouxemos aqui hoje Milton Barros, mentor aqui do Supera Park, para ter uma conversa com a gente. Então, Milton, prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigado pelo convite. Que bom que a gente conseguiu achar um horário, né? Que foi uma batalha. Foi difícil. Mas, então, é um prazer realmente receber você aqui. E vamos para esse bate-papo. Com certeza, eu que agradeço o convite. É um prazer sempre contribuir com o Núcleo. Ainda mais inaugurando aí esse projeto que tenho certeza que vai ser um sucesso. Beleza. Bom, vamos começar então esse podcast, Milton. Primeiramente, falar que você está aqui no Supera. Como que é, cara, fazer parte desse núcleo, desse ecossistema empreendedor aqui tão forte de Ribeirão Preto? Cara, é muito gratificante, ao mesmo tempo é muito difícil, porque você lidar com problemas de empreendedores durante toda a sua rotina. Então, a ideia do empreendedor que está aqui é que ele quer se desenvolver. E nesse processo de desenvolvimento, é só problema, cara. Então, a minha rotina aqui é justamente olhar para esses gaps que o empreendedor ele tem e tentar criar soluções. E quando a gente está falando de um ambiente de inovação, esses problemas eles têm uma complexidade às vezes um pouco maior do que um negócio comum. Porque normalmente a gente está falando ali de deep techs, de empresas que estão desenvolvendo alguma tecnologia que no mercado ela ainda não é consolidada, então é coisas realmente muito inovadoras e os problemas eles também são ali problemas fora da caixa, problemas que normalmente a gente não encontra, né, numa rotina comum, digamos assim, de uma empresa. Então aí entra, eu acho que o poder do ecossistema que a gente fala, o ecossistema aqui de inovação do Supera, que ele é muito forte, muito por conta das universidades, que a gente tem contato, enfim. Então acho que de forma geral é desafiador, né, trabalhar, mas ao mesmo tempo é muito gratificante, porque você não fica preso numa rotina que eu sei que para resolver esse problema eu tenho que só fazer aquilo. Não, você tem que estar se desafiando a todo momento de procurar soluções diferentes, porque os problemas eles também são sempre surpreendentes de alguma forma. Legal, que legal. E Milton, vamos entrar agora um pouco na sua jornada com o empreendedorismo. Assim, a gente deu uma fuçada na sua história. A gente viu que você passou um tempo na Academia do Barro Branco, é isso mesmo? Exatamente, cara. Academia do Barro Branco, você virou professor do Marista, Isso. Você está aqui no Supera desde 2021. Isso. E, cara, conta pra gente, como é que você começou a se inserir nesse meio, o que você aprendeu ao longo desse caminho, para a gente, o pessoal de casa, poder te conhecer um pouco mais a fundo. Então, quando eu estava no ensino médio, eu tinha muito sonho de seguir carreira militar. E quando eu olhei assim para as possibilidades, eu vi a Academia do Barro Branco, que para quem não conhece é basicamente uma faculdade da Polícia Militar de São Paulo. Então você entra lá, você faz o curso que tem duração de 4 anos, você é bacharel em ciências policiais e quando você se forma, você vira oficial da Polícia Militar. Então, e aí de lá você vai seguindo a carreira dentro da polícia. Eu vi aquilo, achei interessante, gostava. O meu pai, ele é policial civil, então eu já tinha ali um negócio, admirei muito meu pai. Então falei, poxa, acho que é um caminho, né? Já tinha uma influência. Tinha uma influência ali, meu pai achava legal também, então de certa forma aquilo me atraiu. Estudei assim muito para passar, porque para vocês terem ideia, antigamente a prova ela é feita pela FUVEST, né, que faz a da USP. E a nota de corte era maior do que medicina. Caramba! Então era super concorrido, era muito concorrido e eu vim de escola pública e tal, então
Para mim era um desafio. Quando eu fiz a FUVEST pela primeira vez, nossa, eu falei, eu acho que eu nunca vou conseguir. Mas, por sorte, tive muito apoio, principalmente do meu irmão, que ele é professor, e ele foi dar aula numa grande escola aqui, um grande cursinho de Ribeirão Preto, e ele conseguiu uma bolsa para mim, e aí eu consegui também aproveitar ali a oportunidade, estudar mais. Só que eu tinha esquecido que depois que você faz a parte teórica, eu passei, né, na prova teórica, só que daí tem a parte física. E aí é complicado, rapaz. Aí eu reprovei na parte física, que eu não tinha treinado nada, né? Achei, não, a parte física deve ser tranquilo. Não, era super puxada. Aí eu reprovei na parte física, mas mesmo assim continuei, fiz no ano seguinte, aí deu certo. Quando eu tava lá dentro, eu percebi que aquilo não era o que eu gostava, assim, não era o que eu me sentia bem, e aí, mas fui levando, sabe, fui levando com a barriga, porque tinha toda a questão ali de, eu me dediquei muito para estar aqui, os meus pais, eles gostavam, familiares gostavam, né. É difícil também abrir mão de algo que você se esforçou tanto pra atingir. É muito difícil, cara, é muito difícil. Então fui levando, só que chegou acho que num momento que realmente eu estava muito infeliz. Naquela ocasião abriu as inscrições para a FUVEST, né? E como no próprio curso do Barro Branco tinha muita parte de gestão, porque você é formado para fazer justamente a parte de gestão ali da Polícia Militar, eu sempre comecei a me identificar com essa parte de gestão ali, e aí eu vi o anúncio da FUVEST que abriu inscrições, e aí eu prestei para administração, aqui na FEA de Ribeirão Preto. Deu certo, passei muito bem, achei que não ia passar, e passei assim muito bem até, e aí eu falei, acho que é um sinal. E aí eu já estava já infeliz e tal, e fiz a mudança aí para a carreira aí da administração. E não se arrepende. Cara, foi amor à primeira vista. Que beleza. Foi realmente assim, acho que era, sabe quando você está no lugar que você fala, poxa, é aqui que eu deveria estar? Eu me senti assim. Perfeito. Acho que desde o primeiro dia de aula, de verdade. E lá começaram assim algumas oportunidades que eu nunca imaginei que eu poderia ter. Então, vocês mencionaram, né, do NASA Space Apps, que vocês vão estar ali também fazendo a cobertura. Cara, palestrante no NASA Space Apps, durante já a faculdade, fazer possibilidades ali de dar aula de empreendedorismo, participar de entidade estudantil, tendo contato com pessoas ali que eu nunca imaginei que eu poderia ter contato. Então, acho que todo aquele universo, ele me encantou. E eu tive, acho que um pezinho muito forte na área do empreendedorismo, desde sempre, porque eu participei de uma entidade que é a AgroCare. Olha só. E no projeto que eu desenvolvia na AgroCare, a gente ia em escolas e fazia palestras muito relacionadas a empreendedorismo e agronegócio. Sensacional. E aí, por conta disso, já comecei a ter um pezinho ali na educação, um pezinho na parte de empreendedorismo, e tive a oportunidade em dado momento de participar de um projeto aqui do Supera, que chama Supera Educa. Esse Supera Educa é meio que a missão do Supera de disseminar o empreendedorismo para escolas. Então, são realizadas aulas, workshops de empreendedorismo dentro de escolas. Às vezes o pessoal vem até aqui, ou às vezes a gente faz um projeto com alguma escola. Na ocasião, a gente tinha um projeto com o Marista. E aí, nesse projeto com o Marista, tinha as aulas de empreendedorismo dentro da grade horária deles. Que diferente. É muito legal. E aí, nesse projeto, eu fui selecionado para ser o professor, e aí começou a minha relação com o Supera, cara. E aí eu cada vez mais me apaixonei pela essa área de empreendedorismo, de inovação. Fiquei dando as aulas lá durante o projeto como professor de empreendedorismo. Depois vim aqui para ser consultor do Supera, e aqui estou
até hoje, né? Então hoje eu fico coordenando os programas de desenvolvimento de startup. A ideia é que quando a startup ela chega, a gente possa fazer toda uma trilha de desenvolvimento com ela para garantir de como que ela entrou e o que ela teve de avanço e demonstrar isso para ela, demonstrar isso para o mercado. Então todo esse trajeto, né, de desenvolvimento, hoje eu coordeno junto com todo o pessoal da incubadora, né, os consultores. Então é algo assim que me deixa muito feliz e como eu te falei, é um aprendizado todo dia. Então, respondendo aquilo que você falou, não me arrependo da mudança. Sensacional. E parece que as coisas vão se encaixando, né? Você começa num lugar, aí você vê a oportunidade de outro, e aí vai levando, e quando você vê, tudo leva ao lugar certo, parece, né, cara? Ah, eu acredito muito nisso, assim. Tipo, eu sempre vejo como destino mesmo, então, para mim, eu tinha que estar aqui de alguma forma. Sensacional. Sensacional. Tem uma frase que eu gosto muito, que fala que no fim tudo dá certo. Sim. Se não deu certo é que ainda não tá no fim, né? Exatamente. Acredito nisso. Eu gosto de uma frase mais ou menos parecida, que com o tempo tudo passa. Então, mesmo quando você está em momentos ruins, aquilo passa. Mesmo quando você está em momentos bons, aquilo passa. Então, basta você ter confiança e continuar seguindo seus passos, né? O Steve Jobs fala isso num dos discursos dele, né? Que você tem que continuar tendo fé de que quando você olhar para trás, os pontos vão se ligar. Você precisa ter essa confiança, senão você não continua. E quando... É muito maluco, assim, porque eu brinco que eu só tô aqui hoje porque um dia na minha vida eu fui coroinha. E aí, que legal. E aí o pessoal fala, mas como assim, né? Porque o que tem a ver você ser coroinha e tal? E aí correlacionando com isso que vocês mencionaram. Porque em determinado momento da minha vida, eu era criancinha, meus pais muito católicos, sempre me levaram à missa, e aí, eu uma criança lá encapetada, né, ficava lá na missa e ficava assim, poxa, eu quero fazer alguma coisa, né. E aí eu vi que tinha lá na frente uma criança mais ou menos da minha estatura, que ficava ajudando, andando para lá e para cá. Eu falei, poxa, já que eu tô aqui, será que eu posso fazer aquilo lá, né? E aí eu falei pro meu pai, aí meu pai explicou, não, que ela é coroinha, se você quiser você pode ser e tal, e aí eu virei coroinha. Aí, nesse negócio de virar coroinha, eu fiquei muitos anos, eu gostei. Aí fiquei muitos anos como coroinha, até que eu cresci, né, entrei lá no ensino médio e tal. O primeiro ato de empreendedorismo foi ali, já. Já desde sempre. Aí beleza, cresci, acabei me afastando um pouco, mas sempre mantive o relacionamento. Lá eu criei realmente um relacionamento muito legal. A comunidade, né, da igreja, ela é muito forte, é muito legal nesse sentido. Então sempre criei um relacionamento muito legal, mantive contato com o pessoal, até que quando eu entrei na fé, aí eu fui procurar então a minha primeira oportunidade de emprego como professor de empreendedorismo, que eu fui fazer a entrevista lá no Marista. E aí, conversando, né, com a coordenadora, ela, em determinado momento, falou assim, a gente é um colégio católico, tem algum problema para você isso e tal? Eu falei, não, imagina, fui até Coroinha. Aí ela, você foi Coroinha? Eu falei, fui. Em qual paróquia? Tal paróquia, de tal padre. Aí começou, né? Aí, sabe, quando você já se conectou com a pessoa, acho que naquele momento eu já estava contratado, assim, sabe? Que maravilhoso. Então, é isso que vocês mencionaram. Acho que de alguma forma tudo está interligado e tudo tem um propósito, tudo tem um sentido. E a hora que você olha para trás, você fala, poxa, acho que todas as escolhas de alguma forma me fizeram estar aqui. Né? Que sensacional. Então, eu acredito muito nisso também. Só um fato curioso, eu e o João, a gente se inscreveu errado na FUVEST. A gente é lá de São Paulo. Nós dois nos inscrevemos errado para aqui, para Ribeirão Preto. Então a gente reforça ainda mais. Era para ser isso mesmo. Não, eu acredito nisso. Assim. As coisas elas vão acontecendo, a gente vai chegando onde a gente está. Eu vejo assim, quando eu estava no ensino médio, para o momento que eu estou agora, assim, não tinha uma perspectiva assim, do que eu estaria atingindo e conseguindo hoje. Então é essa questão de ter confiança mesmo. Com certeza. E você se arrepende? Não. Nada. Jamais. Não, eu me encontrei aqui. O curso aqui que eu estou fazendo finanças só tem aqui em Ribeirão.
E foi o que eu passei, eu falei, vou, né? Pô, senão ia ficar lá em São Paulo e estaria trocando o diamante pelo ouro, né? Aí eu entrei aqui, cara, foi a melhor escolha que eu já poderia ter feito. Porque é exatamente o estilo de curso que eu queria, que não é nem tão teórico e nem tão prático, assim, é uma mistura de tudo e bem voltado para o mercado mesmo. Isso eu acho muito legal. Bom, voltemos aos tópicos. E aí, então, voltando à sua jornada empreendedora como um todo, o que você acha que você ganhou de valores ao longo desse processo? Então, quais valores você vê que é necessário da gente polir, desenvolver nessa área, que você mesmo falou que é um ambiente cheio de desafios, cheio de problemas? Como você faz para manter a cabeça no lugar e o que você precisa desenvolver ao longo desse caminho para conseguir atuar? Eu ainda complemento e pergunto como que é essa manutenção dos valores, porque principalmente no mundo de hoje, atualmente, a gente tem uma variedade imensa de formas de pensar, formas de agir, formas de se estabelecer no mercado, de seguir filosofias, né? Tanto para mais faturamento, ou voltado para a gente, ou voltado para desenvolvimento pessoal, desenvolvimento de equipe. Então, como que você faz essa seleção do valor que você escolhe para você e como que é essa manutenção também? Perfeito. Acho que um primeiro aspecto é a transparência. E ela vai estar muito correlacionada com uma habilidade que eu acho que ela vai ser essencial assim para qualquer pessoa, que é a comunicação. Então, de certa forma, eu acho que o que eu mais aprendi é que antes eu tinha medo de expressar o que eu sentia ou de expressar o que eu pensava, muito porque eu acho que eu vou desagradar alguém ou acho que eu vou estar atrapalhando alguém. E quando você faz isso, na verdade, eu acho que você está não só criando um problema para você, mas em determinadas situações, aquilo começa a virar uma bola de neve que começa a prejudicar até as pessoas que estão inseridas dentro daquele contexto de que você não quis falar, não quis comentar, não quis ser, né, trazer essa transparência. Então, eu acho que dentro dessa habilidade de comunicação, sempre pensar nesse valor assim da transparência, de colocar o que é importante para você, entender o que é importante para outra pessoa e entrar num senso comum, num ponto comum. Acho que isso parece que é simples e banal, só que, cara, é muito difícil. Na prática é muito complexo. Porque envolve ego, envolve você admitir algumas coisas, você sair de uma zona de conforto para falar alguma coisa para alguém, né, ter uma conversa difícil, enfim. Então, muitas vezes eu tinha medo e não conseguia falar não para várias coisas. Coisas que iam às vezes contra meus valores, as coisas que eu acreditava, mas eu pensava, poxa, não vou falar, não, deixa quieto, deixa eu só fazer isso aqui que vai ser mais fácil e tal. Não vai ter atrito. Evitar o atrito, evitar a conversa difícil, achando que eu vou sair melhor, né? Quando na verdade não, às vezes eventualmente fazia um negócio, aquela coisa tinha um desgaste para você, como você já não fez de boa fé, aquilo às vezes acabava atrapalhando a outra pessoa também que pediu, que solicitou, enfim. Então acho que um primeiro ponto seria esse, assim, de desenvolver essa habilidade de comunicação desde de muito cedo, aprender a identificar, né, um pouco disso que você mencionou, dos valores, para você também saber falar não. Eu acho que em determinada fase eu falava sim para tudo. De alguma forma, isso foi importante para o aprendizado, mas ao mesmo tempo não me fazia bem e não resultava também em resultados positivos. É, né? Que nem aquele filme do Jim Carrey, né? Que ele sai falando sim para tudo e se mete em cada furada. Exato, às vezes, né? Exato. Então é muito nisso. Agora, entrando também, eu acho que num outro aspecto da empatia, né? Então, eu acabava, durante
acho que muitas fases, assim, pensando muito em como que vai ser o reflexo daquele projeto, daquele trabalho, daquela ação que eu estou realizando para mim. E acabava desconsiderando as outras pessoas que estão inseridas também dentro daquele contexto. Sim. E aí isso entra muito, acho que daí entra aí na terapia de cada um, né? Mas eu acabei desenvolvendo mesmo durante, enfim, toda a minha vida, como eu também sempre vivi muito sozinho e tal. Então eu olhava, acho que para as coisas de uma forma muito pessoal, de tipo, qual que vai ser o impacto disso para mim? E acabava esquecendo, não é por maldade nem nada, eu acabava esquecendo como que seria o impacto para outra pessoa, ou como que ela se sentiria com aquilo, se faria bem para ela ou não, enfim. Então eu acabava pensando às vezes em muitas ações por conta própria e do meu ponto de vista. Uhum. E isso também, cara, é muito, muito prejudicial, principalmente quando você está trabalhando em equipe, que é o que todo mundo vai fazer. Uhum. Mas eu vou ser tal, você vai trabalhar em equipe em algum momento, não tem jeito, não tem como fugir disso. Sim. Você vai precisar lidar com pessoas, você vai precisar conversar. Então, eu percebi que eu acho que esses dois pontos de você desenvolver essa habilidade de entender que, às vezes você vai conversar com uma pessoa e ela não está bem. E você precisa, também seu dever identificar que ela não está bem e entender de alguma forma que ela não está bem. Obviamente, respeitando o espaço dela, respeitando a forma com que ela queira conversar e até que ponto ela queira se abrir, mas porque, acho que de forma geral, a hora que você começa a trabalhar com pessoas, existe essas situações, ninguém é 100% todo dia. Sim. Né? E eu não posso cobrar, então, 100% de todo mundo todo dia, só pensando no resultado que eu preciso ter. Uhum. Né? Então, acho que esses dois pontos, eles são muito importantes, e a manutenção, né, eu acho que ela se encaixa muito no sentido de você olhar o resultado. A partir do momento que eu tô feliz e eu tô vendo que o resultado destes meus valores estão me colocando no caminho que eu espero ter, então, eu acho que eu tô fazendo a coisa certa. Só que, você mencionou, o mundo muda, o contexto muda, as pessoas mudam, e ocasionalmente estes valores, eles precisam não ser mudados, mas atualizados de alguma forma também. Se adaptar, né? Se adaptar. E eu acredito que o sinal é quando você percebe que, eu estou continuando com os meus valores, com as habilidades que eu acredito que são importantes, mas ao mesmo tempo eu sinto que eu não estou indo de alguma forma, as coisas não estão acontecendo conforme eu imaginava, ou dentro do contexto que eu esperava que fosse. Eu acho que esses sinais, eles são importantes. E, cara, falar assim é muito fácil, mas perceber isso na prática é realmente muito difícil. São coisas que são pequenas, assim, são mínimas. Então, é difícil. Eu acho que é um trabalho de dia a dia, né? E envolve essa autorreflexão, esse negócio de olhar para si, que dentro do contexto empreendedor também é muito importante, né? Porque o empreendedor que ele não consegue reconhecer dentro de si os valores que ele possui, o norte, o resultado que ele quer, ele acaba muitas vezes se vendo numa posição que, por mais que ele tenha resultado, ele está infeliz, ele está insatisfeito, e muitas vezes ele até abdica das coisas que ele conquistou porque aquilo não condiz com o que ele acredita, com os valores que ele representa, né? Uhum. Cara, muito legal. E você contando isso, de certa maneira, a gente vê que todo mundo é mais ou menos igual, assim, nesse sentido de que todo mundo é humano, né? De que todo mundo percebe que não é o top dos top. E eu acho que isso a gente desmistifica muito esse olhar que a gente tem do empreendedor, que a gente bota eles na prateleira de cima. Não, esses caras são muito desenvolvidos, para eu chegar no nível deles falta muita coisa. Então você trazer esse ponto é muito legal para você humanizar mesmo
até esses empreendedores top de linha. E entrando nesse tópico, eu queria perguntar para você, quais são assim, alguns mitos que você vê nessa área de os empreendedores têm isso e que eu não consigo chegar lá por conta de valores diferentes, por conta de experiências diferentes? Entrar nesse tópico. Claro. Acho que o primeiro mito vai ser muito relacionado a eu preciso de dinheiro para conseguir desenvolver meu negócio. Todo mundo fala, eu não consigo desenvolver porque eu não tenho recurso. Não consigo desenvolver porque eu não tenho investidor. Isso eu vejo realmente assim na prática, dentro da vivência aqui da incubadora, que isso é um mito gigantesco. Porque quando a gente olha no sentido do empreendedor que ele quer realmente fazer acontecer, tipo, eu precisaria de uma máquina que custa $1 milhão para eu conseguir fazer um teste para ver se vai dar certo essa ideia que eu tenho. Beleza. Você tem $1 milhão? Não. Então o que você vai fazer? Ele começa a criar possibilidades. Uma delas, por exemplo, ele começa a procurar edital de fomento que é específico para o desenvolvimento dentro da área dele, que vai proporcionar para ele um financiamento dessa máquina, enfim. Então, hoje em dia, eu acho que o empreendedor que ele pensa dessa forma de eu preciso de recurso, eu só não consigo desenvolver por conta disso e tal, eu acho que é uma forma dele se auto-enganar também. Porque existe muita possibilidade de financiamento, de edital de fomento, de curso de capacitação, de você viabilizar um negócio de uma forma primitiva, mínima, para ver se vai dar certo, sem gastar muito tempo, sem gastar muito dinheiro. Então, esse aspecto, ele demanda de esforço. Sim. Então, ele vai ter que buscar conhecimento, ele vai ter que se especializar, ele vai ter que fazer algum curso, vai ter que buscar essa informação. E hoje eu vejo muito que o empreendedor, ele quer que o negócio caia ali de mão beijada na mão dele, fala, não, eu tenho que ter a ideia, e aí vai chegar em mim o investidor, vai chegar em mim o cliente, vai chegar em mim tudo. As coisas vão acontecendo sozinho. Exatamente. Então, acho que o primeiro aspecto seria esse, assim, de não caia nesse mito de você precisa ter dinheiro, precisa ter um recurso gigantesco, assim, para dar start, tá? Porque tem muita possibilidade, tem muita ideia, tem muitas fontes de recurso, tem muito investidor, cara, querendo apostar mesmo também, só que ele tem que procurar, ele tem que se especializar, né? Ô Milton, eu acho que isso que você fala pra gente, que a pessoa tem que buscar, né, tem que ir atrás, cai muito naquilo que a gente fala, que combina até com a própria cultura que a gente tenta implementar no núcleo de empreendedores, que é a diferença entre um empreendedor, por exemplo, que tem um negócio, efetivamente, seja qualquer negócio, e da ação empreendedora. Porque na nossa perspectiva, não necessariamente você precisa ter um negócio para ser um empreendedor. Mas se você tiver a ação empreendedora, você empreende em qualquer lugar que você esteja. E a gente gosta de trazer essa perspectiva também para chamar os membros para a entidade, coisas nesse sentido. Por quê? Você não precisa querer abrir um próprio negócio. Você precisa ter uma ação empreendedora. E a ação empreendedora, que aí eu gostaria que você comentasse um pouco, mas a gente entende que é a ação de eu tenho um problema, eu não desisto perante esse problema, eu contorno. Como que eu posso agregar o máximo de valor possível nesse problema? Como que eu posso resolver essa situação? Quais são as minhas alternativas? Igual você falou, eu tenho que comprar uma máquina de $1 milhão. Pô, não consigo, não tenho $1 milhão. O que eu posso fazer a partir disso? E eu acho que é aí que está a ação empreendedora, o que a gente busca, né? Talvez seria uma das possíveis alternativas, assim. O que diferencia o empreendedor do não empreendedor é justamente essa ação, de olhar para o problema e não achar que ele é insolúvel, né? Achar que você consegue resolver de alguma forma. Perfeito. Até me lembrou uma palestra do Mário Sérgio Cortella, que ele falou que ele tinha os filhos dele lá, e ele falou para um filho dele, falou, quando você fizer 12 anos, você me avisa que eu vou te contar o segredo da vida. Aí, beleza, aí fez ali, o filho dele fez 12 anos, aí chegou nele e falou, pai, você falou que ia me contar o segredo da vida, e aí, o que é? Ele falou, o segredo da vida é que a vaca não dá leite.
Como assim? Não, a vaca não dá leite, você tem que tirar. Então você tem que acordar cedo, você tem que amarrar a vaca, você vai acordar 3 horas da manhã, você tem que tirar ela do bezerro, taranã, vai colocar o balde, não sei o quê. Pisar em esterco. Pisar no esterco. Então, é a ação empreendedora. De você, eu acho que quando eu olho, né, o contexto assim das pessoas que acabam trabalhando comigo, estagiários, das pessoas que a gente acaba buscando e da personalidade também dos empreendedores que a gente tenta agregar, todos eles têm alguma característica em comum de ação empreendedora, que é essa proatividade, essa curiosidade, essa busca. Então, esses dias eu estava fazendo ali as aulas, né, do Jornada Supera, que é o nosso programa de desenvolvimento. Uma das estagiárias, ela já sabia o que era o tema que eu ia trabalhar, ela já sabia o que eu ia trazer como atividade proposta, né, para o pessoal, e no próprio dia ela já desenvolveu um layout, um template lá para fornecer para os alunos, para que eles pudessem acompanhar a aula e ter uma experiência diferente, acompanhando já com um material didático de apoio. Que sensacional. Então, assim, eu não pedi isso para ela, né? Eu não falei que era importante, mas ela já teve essa ação. Então, já esse intraempreendedorismo, né? Essa ação empreendedora, seja onde você estiver. Então, eu acredito muito nisso. E a pessoa que ela tem isso, que ela tem esse ímpeto, ela se destaca em qualquer lugar. Ela é diferenciada. Tem o Paulo Musi, já vi um dia ele falando lá que todo mundo é 4, né? Nota 4, assim. Se você for um 5, você já tá passando todo mundo já. Então, eu acho que eu acredito um pouco nisso também, que de alguma forma a gente acaba se acomodando, e quando a gente faz uma coisa que é um pouquinho fora da curva, um pouquinho fora do habitual, a gente se destaca. E a ação empreendedora, ela é isso, assim, na raiz, né? Você, de alguma forma, se incomodar ou querer otimizar, querer melhorar, olhar para o negócio e falar assim, não, por que é assim? Tá, mas poderia ser melhor, poderia ser mais rápido, poderia ser mais barato, e você ter essa visão a todo momento. Com vocês, acredito que acontece a mesma coisa. Às vezes a gente vai num restaurante, em algum lugar, a gente fica imaginando, nossa, ó, se fizesse dessa forma, poderia ser melhor, ou se o cara ele tivesse feito isso ao invés daquilo. Então, eu acho que é esse pensamento analítico, esse pensamento crítico que diferencia, eu acho que o empreendedor, né? Então, isso eu acho que é muito importante, não só para o empreendedor, mas para qualquer pessoa que quer se destacar de alguma forma, aonde ela estiver. Certamente. Perfeito. Bom, até me perdi na minha raciocínio aqui, cara. O papo fica tão gostoso que você até... Bom, então você começou fazendo uma recapitulação, você começou falando do mito do dinheiro. A gente entrou nessa parte de ação empreendedora. Isso. São 2 pontos muito importantes. E aí, se a gente continuar nessa linha de outros pontos importantes, de outras coisas que o pessoal vê muito errado e desse shift de mindset que você acha importante ter, o que mais a gente poderia explorar nessa área? Administração, gestão, parte financeira, não é bom senso. Todo mundo acredita que não, eu vou abrir um negócio, para eu não me endividar, é só eu ter bom senso. Para eu fazer ali uma boa gestão, é só eu ter bom senso. Não é. Existe muita ferramenta, existe muito controle, existe muita parte realmente de informação por trás de tudo, cara, tudo. Ó, eu tava vendo uma pesquisa que a cor que você utiliza dentro da marca, ela pode influenciar em até 80% a decisão de compra do cliente. Caramba. Então, e aí, ó, se você acha que isso é doideira, você que está em casa, imagina quantas vezes que você abriu ali um iFood e você escolheu a empresa pela logo dela,
pelo nome dela, você nunca pediu, mas você escolheu, eu acho que essa aqui parece que é interessante, pela logo, pelo nome. Então, assim, isso influencia fortemente a decisão de compra, e aí o empreendedor que ele sabe dessas informações, que ele consegue, então, estudar e buscar esse conhecimento, ele vai se destacar. Então, não vai nessa de, eu vou simplesmente jogar um negócio no mercado e ver o que acontece. E aprender conforme a banda toca. Não. Isso aí é a pior coisa, acho que o empreendedor ele pode fazer. Tenta dar um passo atrás, fala assim, não, deixa eu me especializar minimamente, deixa eu me programar minimamente, porque a gente tem um dado que é muito alarmante, quando a gente olha principalmente para as empresas, de forma geral, 70% delas, elas fecham em menos de 2 anos. E aí, poxa, se eu estou falando de uma porcentagem gigantesca de empresa que abre e fecha em menos de 2 anos, então esses empreendedores estão fazendo alguma coisa errada. Quando a gente olha o motivo, é que principalmente eles estão desenvolvendo alguma coisa que ninguém quer. E se eles estão desenvolvendo alguma coisa que ninguém quer, é porque eles não fizeram uma pesquisa de mercado, que eles não tiveram ali o cuidado de estudar sobre aquele produto, sobre o cliente, sobre o que ele precisa, como que ele agrega valor. E isso entra justamente nessa preparação que a gente está comentando, de buscar esse conhecimento, de buscar essas informações, buscar fazer um Start You. Então... Fenomenal. Start You, para quem não sabe, é um dos projetos do Núcleo de Empreendedores em que a gente fomenta esse conhecimento de startups, de todo esse universo para os membros do Núcleo, para o pessoal da USP, para todo um ecossistema aqui de Ribeirão Preto. Inclusive, é interessante comentar que neste momento, durante essas semanas, assim, até o final de novembro, está acontecendo a pré-aceleração. É verdade. E aí, o que é a pré-aceleração, né? É um evento que as pessoas elas se inscrevem, qualquer universitário da USP pode se inscrever e você participa durante todo um processo de desenvolvimento da sua ideia. Então, você tem uma ideia de quer empreender alguma coisa e você não tem capacidade de conseguir algum apoio financeiro ou alguma coisa assim, você ainda não sabe como funciona esse processo, na pré-aceleração você vai etapa por etapa, entendendo como você vai desenvolvendo sua ideia, validando o mercado, para que você chegue no final e você tenha algo desenvolvido, estruturado, e você possa tomar a decisão se aquilo lá realmente faz sentido, você consegue informações, né? Mas, voltando pro assunto que a gente tinha comentado, Milton, eu consegui entender na parte que você estava falando de informação, né, acho que de dados, que atualmente uma coisa que é muito importante é justamente essa gestão de dados, né, essa pesquisa. O que você diria nesse sentido para as pessoas que estão começando? Como é que funciona essa parte de dados? Como é que a gente começa? Por que é tão importante assim? Porque 70% do pessoal fale, né, em 2 anos. Então, eu acredito que seja por causa relacionado à gestão de dados por si só, né? Exatamente o que você falou, não é bom senso. As coisas, elas têm modelos, elas têm ferramentas para serem utilizadas. Lógico. Deixa eu comentar sobre. Claro. É só a gente imaginar o seguinte cenário, vai. Imagina que, não sei se vocês já viram, mas tem gente que usa como pet um inseto que chama barata de Madagascar. Vocês já viram isso aí? Vocês vão achar estranho, né? Mas tem gente que faz um terrário e tem como pet uma barata, né? Uma barata específica que chama barata de Madagascar. E aquilo lá ele usa como pet. Imagina que eu sou uma pessoa que eu amo isso, que eu vivo isso, que eu, tenho o pet, a minha barata de Madagascar, eu amo ela de todo o coração, só que daí, poxa, eu vou lá na Cobase e aí eu não consigo achar ração para ela. Aí eu vou na outra pet shop, tenho dificuldade de achar alguma coisa. Eu vou falar, poxa, eu tenho aqui uma oportunidade de negócio, então vou criar a maior pet shop de Ribeirão Preto focada em barata de Madagascar. E aí a chance, provavelmente, é que aquilo não vai dar muito certo. Sim. E o empreendedor, ele tem muita... parece, né, eu fiz aqui de uma forma mais exacerbada, mas o empreendedor, de forma geral, ele desenvolve alguma coisa que ele ama muito, que ele tem muito contato,
E não necessariamente porque ele gosta muito, porque ele tem muito contato, porque ele vivencia muito aquilo, que existe mercado. Então, aí entra a questão de, opa, deixa eu ver então como que é o mercado, como que é o dado relacionado ao que gira em Ribeirão Preto, relacionado à barata de Madagascar. Para eu ver se compensa, para eu ver se faz sentido, porque às vezes, por mal, parece uma oportunidade, não existe nenhuma pet shop disso aqui, mas existe demanda, né? Existe então uma necessidade das pessoas de buscarem isso, e aí, cara, mesmo achando que é uma ideia sensacional, que não tem concorrência, aliás, esse negócio de não ter concorrência, ele normalmente a gente vê como, nossa, um sinal positivo, mas ele pode ser indicativo alarmante. Se não tem concorrência, pode ser que o mercado ele não seja interessante. Diferente de, se é um mercado muito concorrido, opa, então tem alguma coisa boa aqui. E aí entra a estratégia de como eu vou me diferenciar dentro desse mercado, como eu vou inovar dentro dele. Então, de olhar, né, com cuidado para esses dados. E eu não faço ideia de como começar, de onde olhar. Hoje, cara, a gente tem, acho que uma infinidade de possibilidades e aproveitar também das inteligências artificiais. Então, esses dias eu estava utilizando o Google, o Gemini, né? E ele tem uma parte ali de criação de relatórios que é sensacional. Deep Search. O Deep Search, exatamente. Então eu dei ali um prompt legal para ele relacionado a informações que eu gostaria de um mercado que era muito específico, falei que eu queria as informações de fontes confiáveis, tarará. Cara, ele fez ali um relatório de análise de mercado que eu talvez não seria capaz de desenvolver com aquela robustez. E ele dando, né, ali a bibliografia, os dados certinho, da onde que ele pegou aquela informação, dando as orientações de como que você poderia se destacar dentro daquele mercado. Então, assim, aproveitar também dos recursos que a gente tem disponível hoje, que dão essa facilidade, né? Então, acho que de forma geral, se você está começando do zero, aproveita. Eu acho que isso aí tá disponível para ser utilizado mesmo. Então, vamos utilizar. Hoje em dia está se tornando quase que uma ferramenta essencial, assim, um pré-requisito para você fazer qualquer coisa. Com certeza. Você ter um conhecimento base das inteligências artificiais, porque produtividade, né? Hoje em dia as pessoas estão buscando o máximo de produtividade possível. Eu acho que quando a gente está falando de startup, principalmente, que a gente tem pouco dinheiro, pouca gente e pouco tempo, é produtividade, o máximo que a gente consegue fazer com o que a gente tem acesso, com as ferramentas que a gente tem à disposição. Perfeitamente. E esse é um mundo que, se a gente entrar para falar disso, é um mundo que tem muita coisa para fazer, né? Mas é realmente um setor revolucionário e você já está vendo muita adaptação disso, utilização disso nesse meio empreendedor, tipo, já todo mundo usando. Assim, eu vejo dois cenários, né? O cenário de como as startups que elas antes, que já estavam aqui, começaram a implementar a inteligência artificial dentro dos seus processos e como que as startups que elas estão chegando agora, elas já entram com a inteligência artificial sendo justamente o motor, a base delas. Então, e isso é muito legal, assim, é muito doido porque a gente olha às vezes para uma startup que ela mudou totalmente o processo dela, né, anterior por conta da inteligência artificial. Aí a gente entra muito na questão da produtividade. Imagina que antes a gente tem uma startup aqui muito forte de produção de conteúdo científico para a indústria farmacêutica. Então imagina, antes ela tinha que ter a pessoa que era especialista relacionada à análise de artigo científico, buscar aqueles artigos científicos, fazer a curadoria do artigo científico, fazer a tradução, a explicação de uma forma muito mais didática daquele artigo para transformar em algum conteúdo, né, que ia ser depois disseminado pela indústria farmacêutica. Hoje, com a inteligência artificial, se eles conseguiriam fazer, sei lá, 1 por dia disso, eles conseguem fazer 30 por dia.
né? Então, aumenta a produtividade de uma forma maluca. E isso tem um impacto muito positivo para eles, né? Porque eles conseguem, então, melhorar a margem, aumentar a receita, aumentar com relação ao número de clientes. Então, acho que utilizar olhar para a inteligência artificial dentro do processo de qualquer negócio, ele vai trazer algum diferencial importante. E eu acho curioso também que isso aumenta muito o leque de empresas que podem ser criadas também, né? Que você comentou que já tem como motor base. Eu participei de uma competição de empreendedorismo que aconteceu nas férias ali em julho e não ganhei, infelizmente. Fica para a próxima. Mas você vê que das que participaram, das 10 empresas, 8 tinham alguma coisa de IA envolvida. E você fala, cara, virou o que nem se falou, virou essencial. A base. Tem que ter. E isso é um fato que eu achei muito curioso, e essa adaptação rápida, cara. Que isso foi uma tendência, começou faz uns 2 anos, mas assim, hoje em dia não dá para falar de qualquer coisa sem falar de IA junto. Com certeza. E isso que eu acho muito maluco. Com certeza. Dentro da universidade a gente percebe isso na pele, né? Porque quando a gente chegou, pouquíssima gente utilizava ou falava mal, e aí você vê a evolução dos modelos de uma forma colossal, assim. Facilidade de utilização. E os professores com relação a IA, como que eles estão, assim, dentro da universidade? É dividido, cara. É dividido. Tem os professores que eles falam, não, gente, tem que usar mesmo, facilita muito, e tem aqueles que vão condenar até o fim. Entendi. Tem os professores que eles querem que você deixe explícito quanto de IA você usou nesse trabalho. Então você tem os dois lados da moeda, ainda tá uma zona ainda, uma batalha. Eu percebi, eu achei muito engraçado, porque eu comecei a perceber essa alteração no comportamento dos professores. Porque quando eu entrei, pelo menos no início do ano passado, não tinha coisas assim, tipo, utilize IA, ou diga o quanto você usou de IA, era só tipo assim, façam, não tentem utilizar IA, a gente vai perceber, porque fica feio, não fica mais, ficava muito artificial. E aí, então, façam na mão, façam todas as coisas na mão. Hoje em dia, eles mudam as orientações, é exatamente isso. O como você usou a inteligência artificial, o quanto você usou, o que você fez com a IA, qual IA você usou. E eles pedem explicitamente para a gente adicionar essas informações no trabalho. Legal. Porque eles entenderam, na minha concepção, que não tem como voltar atrás. Né? A inteligência artificial ela já entrou, ela já dominou, não tem como a gente deixar de utilizar. Então, como é que eu acho que eles estão no processo agora de como é que a gente mantém o ensino em nível alto com o uso da IA. Sim. Supondo que os alunos vão utilizar a IA de qualquer forma. Como que a gente consegue manter isso? Eu acho que é uma coisa interessante também na frente da educação. E eu acho que força também ele imaginar as formas de como que ele vai solicitar também a produção de algum tipo de demanda de vocês, né? Porque é diferente ele fala assim, eu quero que você faça 30 páginas sobre determinado assunto, que você faz assim com inteligência artificial e tá tudo certo. Do que ele imaginar, falou, não, então a gente vai ter que ter um debate sobre determinado tema e tal, quero que você se prepare, enfim, que aí exige, e é lógico, você pode utilizar da IA para te ajudar a se preparar, mas tem já um contexto, um cenário totalmente diferente de aprendizado, né? Hoje eu vou estar fazendo uma mesa redonda com o pessoal ali no congresso, e aí eu utilizei da inteligência artificial para formular as perguntas. E o que eu fiz? Peguei o LinkedIn das pessoas que vão estar comigo, falei qual que é o tema, né, da mesa redonda, falei, preciso de um roteiro com perguntas focadas para essas pessoas aqui. Cara, ele deu lindo, assim, tipo, bonitinho, depois mandei as perguntas pro pessoal, o pessoal falou, não, perfeito, é isso mesmo, você perguntar isso aí, tá tudo certo. Então, cara, quanto mais eu acho que a gente utilizar para melhorar, para ter mais insumo, hoje eu dou aula, né, no Marista de empreendedorismo e eu vejo que algumas coisas, elas realmente, o pessoal, eles conseguem se preparar de uma forma diferenciada por conta da inteligência artificial. Então, se eu peço, por exemplo, uma apresentação, antes, cara, eles entregavam cada coisa tipo, meio sem pé nem cabeça.
hoje eles conseguem entregar um negócio bonitinho, prontinho. Por quê? Porque eles tiveram a ajuda da inteligência artificial. Então, isso de alguma forma vai também mudando o nosso comportamento, e eu entendo que de uma forma positiva, porque você tá criando um padrão de excelência que vai aumentar cada vez mais a régua, digamos assim, né? Então, o normal para mim hoje é que ele já faça certinho, bonitinho, porque eu sei que ele tem uma inteligência artificial à disposição, então eu não vou aceitar qualquer coisa, né? Então isso é legal também. Perfeito. Tem uma coisa que eu acho que é interessante a gente comentar também, que a gente está falando bastante de empreendedorismo, inovação, focado em startups. Eu acho que a gente poderia fazer um pequeno disclaimer de qual que é a diferença, então, efetivamente, do que é empreender como startup e falar, por exemplo, que não só é esse tipo de empreendedorismo que existe, como pode ser também empreender como MEI, né? Empreender como uma empresa tradicional. Você poderia comentar um pouco essa diferença, né, do que a gente enxerga como startup e o que é isso? E o que a gente está falando aqui, o nosso assunto mais direcionado para a inovação em startups, em geral. Perfeito. Quando normalmente a gente fala ali relacionado a startup, a gente vai estar falando, eu gosto de enxergar com relação a um cenário onde tem dois aspectos que são fundamentais. O primeiro, está trabalhando num cenário de extrema incerteza. Então você não sabe se aquilo que você está desenvolvendo efetivamente tem uma demanda do mercado, se vai dar certo a solução que você vai desenvolver, se vai ser da forma como que você espera, enfim. Então é um cenário de incerteza. Segundo, a gente está falando de um modelo de negócio que ele está sendo desenvolvido. Então ele não nasceu pronto e ele tem que ser mutável. Ele tem que estar ali sofrendo atualizações para se adaptar com o mercado. Tem gente, obviamente, que vai relacionar também com outros dois aspectos que são relacionados à tecnologia e à escalabilidade. Então, eu estou desenvolvendo um negócio que ele tem potencial de ser escalável, ou seja, imagina que nós três aqui somos uma equipe e se a gente tiver um cliente ou se a gente tiver 100 clientes, a solução que a gente desenvolveu, a gente consegue suprir a demanda dela da mesma forma. Diferente de, sei lá, como se fosse um salão de cabeleireiro. Se eu tiver um cliente, eu preciso de um determinado número de profissionais. Se eu tiver 100 clientes, eu preciso de mais. Preciso de mais insumo, enfim, assim por diante. Quando a gente olha para a escalabilidade, né, em nível ali falando de startup, normalmente isso vai estar relacionado à tecnologia. Por isso que a gente associa escalabilidade e tecnologia. Ele utilizou tecnologia de alguma forma dentro do modelo de negócio dele para diminuir custo, para aumentar a produtividade, para conseguir automatizar algum processo a ponto de ter essa possibilidade, né, de atender mais pessoas sem necessariamente precisar de mais recursos, precisar de mais pessoal, enfim. Então, quando a gente fala, né, olhando para a startup e olhando para negócios que são aí os tradicionais, a startup ela vai ter esse caráter de ter algum tipo de inovação. E inovação, ela não é você inventar uma nova roda, né? Como todo mundo, mas inovação vai estar muito de tecnologia, não é necessariamente isso. A inovação muito no sentido de eu olhar para um processo de uma forma diferente, eu consegui diminuir um custo, eu consegui fazer um processo de uma forma mais rápida, de uma forma mais fácil, de uma coisa que já existe, de uma coisa que já está ali, que já está dentro da nossa realidade. Tá? Então, a startup ela trabalha nesse sentido. Só que, normalmente, para você integrar isso dentro de um modelo de negócio, vai exigir algumas mudanças, né? E aí entra esse cenário de incerteza, esse cenário de validação. Normalmente, a startup ela vai testar um modelo de negócio para ver se vai dar certo. E aí, por isso que a gente fala desse cenário de incerteza, desse cenário aí relacionado à validação, a mudanças dentro desse modelo de negócio. Diferente de um negócio tradicional que muitas vezes ele já entende
o que ele precisa ter, como que ele precisa operar, quais são as métricas que ele precisa analisar, como que vai ser o formato do modelo de negócio dele e simplesmente implementar aquilo no mercado. Bom, o bate-papo está muito bom, muito gostoso. De novo, muito obrigado, Milton, pela participação, mas tudo que é bom uma hora acaba, né? Então a gente vai estar encerrando agora o nosso podcast. Para o pessoal que quiser conhecer mais sobre você e suas jornadas, tem alguma... onde a gente pode te encontrar? Como é que a gente pode fazer esse contato? Vocês vão me encontrar no LinkedIn, Milton Pedro Campos de Barros. Procurem lá, vai ser um prazer me conectar com vocês. Para quem quiser o meu e-mail milton@superapark.com.br. Também é uma possibilidade aí da gente conversar. E, obviamente, quem quiser vir até o Supera Park, aí marca aí um dia para a gente conversar, tomar um café, também vai ser muito bem-vindo. Perfeito. E nós, pessoal, nós da Núcleo de Empreendedores, a gente agradece todo mundo por ter participado junto da gente. Vocês também fazem parte dessa conversa, desse projeto novo, e esperamos ver vocês no nosso próximo encontro, no nosso próximo NúcleoCast. Beleza, pessoal? Fechou. Muito obrigado pela audiência e até a próxima. Valeu!